Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos aqui para a gente compartilhar conhecimento, informação. E eu tive um insight esses dias através de uma grande amiga, fazendo um trabalho energético. Então, por que você não fala mais sobre Atlântida? Porque uma das minhas vertentes de estudo é estudar civilizações antigas, desde das mais primordiais, até a sequência, e chega, e todo mundo me conhece muito bem, sabe que meu trabalho é permeado pela egrégora egípcia e tudo que ela contém. E aí, obviamente, de onde surge essa civilização? São perguntas comuns. E uma das respostas são as civilizações anteriores a ela, em especial, uma delas que já é um mito, é uma moda, é quase uma fascinação para muita gente, para o mundo todo, ao longo da história da humanidade, que é a Atlântida. Então eu falei, tudo bem, eu vou falar um pouquinho. As informações são muito poucas no que diz respeito aos aspectos científicos, no que diz respeito a dados comprovados e comprobatórios da existência de Atlântida, de como era, onde era e por que era. Mas se sabe que muitas coisas já fazem muito sentido correlacioná-las a uma civilização anterior, em especial uma civilização localizada aproximadamente no local X, que aproximadamente teve essa história, que ocorreu por assim, por A mais B, que acabou originando a civilização egípcia nesse formato esplendoroso e magnífico que todo mundo já conhece como é que funciona. Então a Atlântida, conjectura-se que ela estava estabelecida entre os continentes, hoje, entre os continentes americano e africano, no Atlântico. A origem do nome são várias especulações. Uma que era a cidade fundada por Atlas, outra que por causa do oceano, mas enfim, isso é o que menos importa. A Atlântida é uma civilização reconhecidamente pelas consequências geradas após a sua decadência, de uma civilização de extrema tecnologia, de extremo conhecimento, de extrema capacitação na relação das coisas com o planeta, com o cosmo, com os astros, em todos os aspectos possíveis e imagináveis de progresso e evolução que uma civilização poderia ter. Atlântida surge na nossa história agora com algumas especulações através de algumas ou outras escavações ocorridas nesse meandro desse local que a gente citou. Existe sim uma grande vertente de estudo que hoje a remanescência única de Atlântida está na Ilha dos Açores. Então, o arquipélago dos Açores seria a remanescência restante da cidade de Atlântida, da civilização Atlante, que teoricamente, segundo as escrituras, afundou em um dia e uma noite, mas já se sabe que não é bem por aí, porque os filósofos que escreveram sobre isso, tanto os gregos quanto romanos, que dão algumas citações do que era a Atlântida, tinham suas particularidades poéticas e formas de escrever, muitas vezes não tão claras. E, por exemplo, quando se fala em um dia e uma noite, é num texto que se referia a um outro aspecto de calendário, um outro aspecto de uma outra civilização, que era a referência tida no Polo Norte, onde o ano, até hoje temos assim, metade do ano é dia, metade do ano é noite. Então, existe uma confusão nessa escritura de Atlântida fundou em um dia e uma noite, mas o calendário era do outro. Então, provavelmente, ela demorou mais de um ano. Corresponderia esse um dia e uma noite a um ano no calendário que estava sendo citado. Conjecturas assim que nos levam
algumas divergências e a falta de acuracidade nas informações. Mas enfim, Atlântida, com o tempo, foi sendo dragada pelo mar. Hipóteses de catástrofe existem, vulcões, terremotos, placas tectônicas, etc. Particularmente, eu acho ela menos viável, porque se fosse assim, não haveriam remanescências culturais tão evidentes e tão espalhadas pelo mundo de coisas que provavelmente têm origem atlântica. Uma delas, por exemplo, hoje, por efeito de datação, por efeito de pesquisa científica, sabe-se que a esfinge não foi construída pelos egípcios, ela é anterior às pirâmides. Então ela seria já uma prova de uma civilização anterior que construiu e que homenageou com a esfinge a era anterior à era que nós estamos permeando, que era de Aquários, a era de Leão, onde a datação da esfinge é bastante mais antiga do que as mais antigas pirâmides. Então, teoricamente, a esfinge é de origem atlante. E onde que se liga Egito com Atlântida? Na iminência do afundamento e da submersão de Atlântida por questões que ainda são discutíveis, as civilizações começaram a migrar para outros lugares mais seguros. Uma grande concentração, e aí, por uma questão do universo, uma massa sacerdotal de sábios que detinham o conhecimento, que detinham todo o poderio cultural e filosófico de Atlântida, migram, fugindo pelo mar Mediterrâneo, e aportam num lugar maravilhoso, repleto de esplendor e natureza e fartura e água doce, que hoje é conhecido como o Delta do Nilo. Então, essa remanescência cultural, dessa concentração de sábios e sacerdotes atlantes, aportam no Delta do Nilo e começam a povoar esta região e a migrar ao longo do Nilo, subindo o Nilo em todo o seu percurso. Por isso que essa relação Atlântida e Egito ela é muito estreita, muito evidente. A outra relação é entender que a Atlântida, obviamente uma massa de terra muito grande, estava possivelmente conectando-se ao que chamamos hoje de África, e possivelmente conectando-se também, para o outro lado, ao que chamamos de Américas. Essa é uma das grandes teorias de termos nas Américas remanescências tão evidentes de culturas tão semelhantes, que construíram pirâmides, que construíram monumentos muito característicos presentes no Egito, em toda a região egípcia, e aqui nas Américas da mesma forma. Então, algo aconteceu que levou a essas duas polaridades, hoje no Egito, na África e nas Américas, um mesmo tipo de comportamento, um mesmo tipo de cultura, um mesmo tipo de arquitetura e com muitos conhecimentos e sabedorias semelhantes. Então, a Atlântida, na sua eminente derrocada, o afundamento dela, ela permeia todo o restante dos continentes e planetas com seus povos e disseminam a cultura atlante por onde se estabeleceram. E aí, por sorte, particularmente esse grupo sacerdotal vinha de uma cidade em Atlântida chamada Poseida. E Poseida era o centro cultural de todas as informações, de todos os aspectos, como se fosse um grande núcleo de conhecimento atlante. E é esse grupo que vai ao Egito e é esse grupo que estabelece a cultura egípcia em todos os seus aspectos, na implantação dessa maravilhosa e resplandecente civilização extremamente avançada. Está aí um pequeno resumo, um pequeno spoiler
do que poderá ser aí a gente fazer um trabalho um pouquinho mais aprofundado de Atlântida, porque ela merece uma consideração especial. Somos todos originários dessas civilizações antigas, possivelmente Atlantes ou outras civilizações. Então vale a pena conhecer. Eu os convido a olhar um pouquinho mais profundamente para toda essa história. Estou à disposição para tirar alguma dúvida, alguma curiosidade que eu possa ajudar. E profundamente grato aqui eu me despeço, agradecendo do fundo do coração a sua atenção, o seu carinho, e aguardo vocês no meu canal do YouTube e nas outras mídias sociais acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado, até logo!